Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Histórias e Memórias Contadas. Eu sou o professor Alexander, sou formado em licenciatura em História, né? E hoje na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre o que é o IFAM, né? Falaremos sobre a sua origem, o seu propósito, os desafios, né? E o papel do IFAM. Bom, mas antes, né? Eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, né? Participe conosco, né? Deixe os seus comentários. No final, né, de você ter assistido o nosso vídeo, participe, né? Deixa lá seu comentário e deixe a sua contribuição, né, para esse trabalho, esse projeto que é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado, viu, pela sua presença e vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é o IFAM, tá? E o que é o IFAM? Então, o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Sim, né? O IFAM, ele é um órgão federal, né? E é o órgão máximo federal de proteção ao patrimônio histórico do país, né? Do nosso Brasil, tá certo? O IFAM nasceu em 1937, né, através dos modernistas, né, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, certo? O IFAM, ele surge dentro de um contexto de modernidade, de desenvolvimento, de progresso, né? A chegada do automóvel, a chegada do trem a vapor, a industrialização, né, que nós vamos percebendo o crescimento das indústrias no nosso país. Então, tudo isso vai trazendo uma renovação muito grande, né, no nosso país e aí surge uma preocupação do cuidado com relação às cidades, do patrimônio histórico do nosso país, né, do patrimônio material, de preservar, de proteger diante de todo esse avanço, né? Porque muitos prédios, muitos casarões estão sendo destruídos, não é? E dando lugar justamente para esse avanço, né? Esse avanço desse progresso, surgimento de novas praças, né? Toda uma estrutura arquitetônica, né? Nas grandes capitais. Então essas mudanças levaram, né, essas pessoas, né, esses modernistas, ao cuidado, né, a atenção especial para todo esse patrimônio, né, histórico-cultural do nosso país. Tá certo? Bom, e qual era o propósito? Né? O propósito era construir a identidade para o patrimônio cultural e para a nação brasileira. Então eles tinham em mente, né, a construção da nossa identidade, né? Então, o que seria identidade para a nação brasileira, né? Para o que nós chamamos de patrimônio histórico-cultural do nosso país. Então, era exatamente esse o propósito. Uma outra coisa também, que na década de 80, né, surge uma nova demanda através da Constituição, lá de 1988, que é exatamente a proteção e o cuidado com a pluralidade, né, e a diversidade cultural do nosso país. Então a Constituição, ela reza, né, para que se tenha o cuidado com toda essa estrutura, né, de pluralidade e diversidade cultural do nosso país. Então o IFAM, ele, ele, ele começa agora a ter essa nova demanda, né? Essa nossa demanda da sociedade, que tem essa responsabilidade, né, de preservar, de promover, de catalogar, de cuidar, né, de toda essa riqueza, de todo esse legado, de toda essa herança, né, esse patrimônio que nós recebemos e que precisávamos valorizar. Então, o IFAM tinha a responsabilidade de cuidar, né, de toda essa diversidade, toda essa pluralidade, catalogando, né, promovendo, reconstruindo, cuidando de todas as formas. Tá certo?
O Brasil é um país continental, então, por ser um país continental, então ele possui uma diversidade incrível, isso mesmo. Então, essa diversidade, cabia o IFAM a responsabilidade de promover, né, de zelar, de cuidar de toda essa diversidade desse país tão incrível, tão grande que é o nosso país, que nós temos que realmente valorizar, amar e cuidar, né, de toda essa nossa riqueza, né, riqueza material, riqueza imaterial e também as riquezas do nosso patrimônio natural. Tá bom? Então tudo isso é fundamental para a gente poder desenvolver, né, com um propósito, toda essa missão, esse trabalho do IFAM, certo? Bom, os desafios, né? Qual é o maior desafio do IFAM? Então, como nós sabemos, é exatamente construir essa identidade. Para quê? Para promover, né, essa diversidade, essa pluralidade do patrimônio cultural do nosso país, certo? Então, esse era um dos grandes desafios, né? Essa ideia de construir, né, essa identidade e promover, né, todo esse patrimônio, toda essa diversidade, toda essa pluralidade da nossa cultura, né, brasileira, tá certo? Então esse é um dos maiores desafios do IFAM. Um outro desafio do IFAM, muito importante, é levar a sociedade a um comprometimento, né, com a proteção, gente, né, de toda essa riqueza nossa, essa riqueza que foi produzida, essa riqueza que nós recebemos de graça, né, essa riqueza que sabe, que é um legado nosso, é uma herança que nós recebemos. Então, cabe à sociedade, conforme consta, né, conforme reza a nossa Constituição, lá de 1988, que é a responsabilidade, né, de proteger, de fiscalizar, de promover, de cuidar do patrimônio, não é só do poder público, mas de toda a sociedade, de toda a comunidade. Então, dos grandes desafios do IFAM também é exatamente isso, né? Comprometer a sociedade para, né, essa proteção, esse cuidado, para que não tenha vandalismo, para que não tenha pichação no patrimônio histórico-cultural, né, do nosso povo, para que não haja a destruição daquilo que nós recebemos como legado, né, dos nossos antepassados. Tá bom? E o terceiro e último desafio, né, que o IFAM enfrenta na atualidade, que nós podemos destacar, né, é justamente a necessidade, né, de programas, exatamente, né, essa necessidade de programas educacionais, né, constantes, que envolva, né, a sociedade de forma dinâmica, de forma metodológica, de forma criativa, né, as escolas, os alunos, para que os alunos interajam, para que os alunos conheçam como eu posso preservar, como eu posso proteger aquilo que eu não valorizo. Então é muito importante, tá? Você que está me assistindo, né, hoje, nessa noite, eu quero te dizer que é fundamental, entendeu? Então o IFAM, ele tem uma grande responsabilidade, não é? E um grande desafio de promover, né, através de programas educacionais, justamente essa conscientização, né, essa preocupação, esse cuidado, né, daquilo que é nosso patrimônio, a nossa identidade, daquilo que nós realmente reconhecemos, né, como parte da nossa realidade, parte da nossa forma de pensar, da nossa forma de viver, da nossa forma de ser. Tá bom? Então, tudo isso são os desafios, né, que não são poucos, né, nós vivemos, como já falamos, né, o Brasil é um país muito grande, um país continental e que tem uma diversidade imensa, então os desafios são inúmeros, né, também financeiro, em decorrência de toda essa grandiosidade, né, nós temos patrimônios tombados, né, patrimônios mundiais, patrimônios nacionais, né, nós temos uma riqueza imensa, né, o país é incrível, né?
Então é algo que a gente precisa conhecer, você precisa realmente se inteirar para poder conhecer essa riqueza e participar, né, da proteção, da fiscalização e do cuidado de todo esse legado que nós recebemos, né, e que precisamos zelar dele, tá certo? Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o papel, né? O papel do IFAM. Né? Então, como nós já falamos aqui em alguns momentos do estudo, né, o papel do IFAM é exatamente esse, é de promover, né, é de proteger, é de fiscalizar, né, de revitalizar, sabe, é de listar todo esse patrimônio, toda essa diversidade, essa pluralidade do nosso patrimônio cultural histórico do nosso país. Tá bom? Então, nós percebemos que há uma importância muito grande, né, diante de toda essa diversidade, e o papel do IFAM é exatamente esse, né, estimular, né, os centros educacionais, promover, né, de uma forma que leve toda a sociedade a esse comprometimento junto com os órgãos responsáveis, né, não só o IFAM, que também é um patrimônio, né, ele hoje já tem mais de 80 anos e é um patrimônio histórico do nosso país, né? Já é um patrimônio da nossa nação brasileira, tá certo? Então, espero que você tenha gostado, né, de ter esse esclarecimento a respeito do IFAM, que é o IFAM, qual a origem, o propósito, os desafios e o papel dessa instituição tão importante, tão relevante, né, para o desenvolvimento, para o cuidado de todo o nosso patrimônio histórico. Tá bom? Muito bom. Então, que Deus continue nos abençoando grandemente, né? Bom, passaremos agora para o nosso quadro Minhas Histórias e Minhas Memórias. Bom, a história de hoje, né, nós vamos falar sobre a pescaria e o Sobradinho, tá? Muito bem. Bom, havia um garoto, né, da capital de uma cidade do Nordeste brasileiro, e ele estava de férias, né? Ele chegou de férias, então os seus pais disseram que ele vai passar as férias no vilarejo, né, do interior do seu estado. Mas ele já conhecia o local, né? Era um vilarejo pequeno, povoado pequeno, mas ele já conhecia o pessoal, né? Mas ele ficava muito feliz porque as férias dele eram incríveis. Por quê? Porque ele ia estar em contato com a natureza, em contato sabe, com pessoas do campo, uma outra realidade totalmente diferente, a sensação de liberdade, né? Porque estar no campo tem essa sensação de liberdade, é o ar puro, as coisas novas, os elementos novos, né? São os animais, né? São as estradas, são as plantações, o tipo de casa, uma realidade totalmente diferente. Então, a criança ama brincar, né? Então, eles realmente foi para esse vilarejo, né? E chegando lá, a primeira coisa que a criança fez, né, que o garoto fez, foi logo ver os coleguinhas e se abraçaram e brincaram naquele momento ali, né? E eles ficaram muito empolgados, né? Ele chegou no finalzinho da tarde daquele dia e eles sentaram assim no alpendre da casa e começaram a conversar, né? Dialogar, falando sobre as coisas, né? Como foi as aulas, como é que estava lá na capital, né? O que ele tinha feito, né? Então eles dialogavam. No meio daquele diálogo, né? Aí um dos garotos lá do vilarejo, da casa onde eles estavam, ele chegou para eles assim: bom, amanhã seria interessante da gente pescar, né? Vamos para uma pescaria. Aí o garoto da capital ele disse: mas eu não sei pescar, como é que eu vou pescar? Ele fez: não, mas não se preocupe não, eu te ensino, é fácil demais. Aí ele fez: então tá certo, né?
Então aí quando chegou já no finalzinho da tarde, aí a mãe dos garotos disse, agora vocês vão tomar banho, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter a janta, porque no interior eles têm o hábito de dormir cedo, né? Então eles foram tomar banho, jantaram mais cedo, mas antes de dormir eles ainda ficaram um pouco, né? No alpendre, conversando, brincando um pouquinho, né? Mas sempre, né? Com aquela expectativa da pescaria, né? Então eles ficaram ali brincando, mas sempre pensando, né? Pensando nos detalhes de como eles vão fazer. Tal. Mas aí chegou um certo horário, né? Aí a mãe disse, vamos dormir, já está na hora, né? Então aí eles saíram do alpendre, foram escovar os dentes, né? Foram se preparar para dormir, né? E ali o garoto da capital, ele escovou os dentes, né? Foi para a cama, deitou e ficou olhando assim para a parede, né? Para o telhado, olhando para cima e pensando como é que vai ser o meu primeiro dia, né? De férias ali naquele vilarejo, naquele local, já começando com essa pescaria. Então ele ficou muito ansioso, né? Mas logo depois ele pegou no sono, né? Aí amanheceu, né? O galo cantando naquela, sabe, todo aquele clima mesmo do interior. Aí ele acorda se espreguiçando, né? Com toda aquela cara né? Toda amassada, e eles acordam e a mãe diz, vamos escovar os dentes, né? Eles vão escovar os dentes, porque eu estou preparando aqui o café, porque ela acordou cedo, né? Eles acordam cedo no interior, aí prepararam o café da manhã, um café bem gostoso, né? E eles vão tomar café. Aí sentaram na mesa e ali eles comeram, mas sempre pensando nos detalhes da pescaria que era exatamente o tema principal deles daquela manhã, né? Então, aí quando eles terminaram de tomar café, aí um dos amigos disseram bem assim, nós não podemos ir antes de pegar a isca, né? Que são as minhoquinhas, né? Que eles pegavam assim próximo do local onde eles lavavam os pratos, e ali eles pegavam uma pazinha e ficavam cavando, né? Para poder pegar a minhoca, né? Para servir como isca, para poder pescar os peixes, né? Então eles pegaram a pazinha, ficaram lá colocando num potinho e colocaram, encheram, né, de minhoca e depois fecharam e pegaram as varas e foram para o tanque, né, que é conhecido como Sobradinho, ali naquele vilarejo, certo? Então eles pegaram a vara de pescar e saíram pela estrada, olhando a natureza e aquela coisa nova, né, porque na capital é diferente, a capital é uma selva de pedra, né? Então é apartamento, é casas, é asfalto. E no interior é diferente, né? Aquela estrada de barro, e eles olhando a natureza, os pássaros voando, né? Os cavalos correndo no pasto, né? As vacas comendo capim, né? As rolinhas voando assim desesperadas no meio do mato, né? Porque, por causa da presença do homem. E eles saíram cantando, cantarolando, né? Até chegar no tanque do Sobradinho. Né? E chegando lá, eles foram se arrumando, cada um foi ficando num ponto estratégico, né? Um pouco afastado um do outro. Né? Eles foram preparando, aí os meninos ensinaram ao garoto da capital como colocar uma isca, né? Como colocar a minhoca no anzol. Então eles a ensinaram e também ensinou como colocar o anzol, como jogar o anzol, né? E a forma também de como puxar, né, o anzol, porque tem toda uma técnica, uma forma de pegar, senão o anzol não pega o peixe, né? Então ele estava ali ensinando tudo isso ao garoto. Bom, e aí eles ficaram lá, né, em silêncio, porque também eles orientaram, né? Olha, não pode fazer barulho, né? Porque senão os peixes vão embora e não pescam. Então eles tinham isso, né, na pescaria. Não pode fazer barulho, tem que ter silêncio, porque senão os peixes vão embora. E aí eles passaram um bom tempo, né, assim que eles chegaram lá, um bom tempo em silêncio. Mas ouviam uns movimentos, mas era uma coisa bem fraquinha, né, no anzol. Mas eles não tinham pegado
nem um peixe ainda, né? Fisgado nem um peixe. Mas aí, de repente, né, um deles tiveram uma ideia, né? Vamos brincar um pouco aqui, né? Falando em quem nós vamos pescar. Então ele estava ali com o anzol e de repente cada um dizia: eu vou pescar fulano de tal, né? Aí e a pessoa que ele pescava, né? O que ele dizia que ia pegar um peixe semelhante à estrutura física, o tamanho, se era grande, se era pequeno, se era gordo, se era magro. Então, isso tudo, eles estavam naquela expectativa, né? Então, ele pescava e dizia assim: não, eu vou pescar fulano de tal. E por incrível que pareça, é interessante nós constatarmos essa realidade. Um dos meninos do interior foi o primeiro a pescar. Ele disse: eu vou pescar. Ele citou o nome de uma criança, né? Bem pequenininho. Era um garoto, né? Ele citou o nome na hora. E na hora que ele pescou, justamente veio um peixe pequeno. E eu achei super interessante, né, essa realidade, porque cada um pescando e na hora que eles puxaram o anzol, né, aí vinha um peixe realmente do tamanho da pessoa que eles estavam ali declarando, dizendo que ia pegar. Quando chegou a vez do menino da capital, né, ele disse: não, eu vou pegar, vou pescar citou o nome de um homem, né, que era forte e musculoso. Aí na hora, eu quero chamar a atenção de vocês, porque na hora quando ele sentiu o solavanco do anzol, né? Aí quando ele puxou, por incrível que pareça, né? Ele veio um cará, um peixe conhecido como o cará de mamilo. Era um peixão grande que ele pescou e que ele tinha um mamilo nas costas. Olha só, né? Os meninos ficaram de lá do interior, eles ficaram impressionados porque realmente foi uma experiência incrível para aquele garoto, né, da capital. Primeiro momento ele pescando e pescar um peixe daquela magnitude, né? Um peixe grande, um cará, e além de ser um cará, ele tinha um mamilo grande e ele ficou muito entusiasmado com a sua pescaria, né? E os meninos também disseram: não, isso aí foi sorte de principiante, né? Aí brincando, né, tal, aquela coisa de meninos brincando, tal. Foi uma sorte de pescador, né, principiante, e ali eles permaneceram pescando, né, pescaram bastante peixe, mas eles ficaram antes de chegar o meu dia, porque a mãe disse que eles teriam que retornar para o almoço, né? Então eles pescaram e antes de chegar a hora do meu dia, eles iam para casa. Mas aí chegando o horário, aí eles pegaram o peixe, né? Eles fizeram uma varinha, né? Através de um ramo, né? E colocaram um cipózinho assim com um ganchinho para que os peixes não descessem, não caíssem. E aí eles foram colocando os peixes que eles pescaram, né? É interessante que cada um deles que chamavam o peixe por nome de uma pessoa, o peixe que eles pescavam tinha uma estrutura física relacionada às pessoas que eles estavam falando ali naquele momento, entendeu? Então, pense na felicidade daquele garoto da capital, de nunca ter pescado e pescar um cará de mamilo. Ele pescou outros peixes também, mas o cará de mamilo se destacou ali naquela pescaria. Ele ficou impressionado, maravilhado com tudo aquilo que estava realmente vivenciando. Então os garotos pegaram os peixes, foram para casa, felizes, né? Daquele dia, aquela manhã incrível, daquela pescaria. E chegando em casa, todos eles contando, né, as suas proezas, o que aconteceu e como o garoto da capital pescou um cará de mamilo. A mãe, quando viu o cará, disse: parabéns, né? Parabéns, muito bem, né? Para quem realmente não sabia pescar e já pescar logo um cará de mamilo, parabéns. Era um peixe muito raro, muito difícil, né? de pescar, e ele conseguiu pescar aquele peixe, né? E eu quero dizer para vocês que aquele garoto, ele, sabe, para o seu primeiro dia de férias ali, ele ficou incrivelmente maravilhado com tudo aquilo
uma sensação de liberdade, uma sensação de prazer, momentos incríveis. E ele finalizou aquela manhã, não é? Com o almoço, na maior alegria, na maior felicidade, por ter pescado, né? E ter aprendido a pescar daquela maneira. Eu quero te dizer, você que está me assistindo, né? Hoje, talvez pela primeira vez, talvez você esteja participando do nosso canal, assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, eu quero dizer que essa é uma das minhas memórias e que esse garoto da capital sou eu, tá certo? E toda essa história ela é verídica, aconteceu quando eu era criança, e essa história realmente marcou a minha vida e é uma memória, né? São lembranças que eu gostaria de compartilhar com vocês, esses momentos incríveis. São momentos que marcam a nossa vida e com certeza muitas pessoas vivenciaram momentos como esse, né, dentro de uma realidade, um contexto diferente, talvez em uma outra cidade, talvez em um outro açude, talvez uma outra pescaria, mas talvez tenha experimentado essa sensação de liberdade, esses momentos tão simples, mas sabe, tão relevantes, tão importantes, são tão saudáveis, né, que eram aqueles momentos quando a gente era criança, tá certo? No interior do estado. Então eu quero muito agradecer, espero que você tenha gostado da minha história e que Deus abençoe grandemente, né, que você possa compartilhe o nosso canal, né, com outras pessoas, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixe seu like, tá? E compartilhe os nossos vídeos, né? Comente, né? Deixa lá, talvez você tenha vivenciado algo parecido, né? Então deixe lá seus comentários. Professor Alex, eu também vivenciei um momento como esse, tá bom? Então compartilhe, né? Deixa aí a sua história, compartilhe conosco, porque esse canal é justamente para isso, para a gente poder compartilhar das nossas lembranças, né? E falar um pouco também da história, compartilhar esse conhecimento, tá bom? Eu quero muito agradecer, né? Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando e que vocês possam continuar curtindo o nosso canal e participando, né? Grandemente conosco, né? Muito obrigado, né? E não esqueça, né? Participe do nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Participe, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, né? Para que a gente possa continuar, né? Divulgando o nosso trabalho, esse projeto, tá certo? E não esqueça, tá bom? Participe conosco e deixe o seu comentário, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, boa noite.